Prezado estudante, agora que você já estudou os métodos de preparo do café, irá aprender o próximo passo, que é a secagem e os sistemas mais utilizados. Deve ficar atento e escolher a melhor opção quando for decidir na vida real. Como verá no decorrer dessa disciplina, o módulo, nem sempre a tecnologia mais utilizada significa a melhor opção. Você vai concluir que a secagem de café é comparativamente mais difícil de ser executada do que a de outros produtos. Além do elevado teor de açúcar presente na mucilagem, o teor de umidade inicial, geralmente ao redor de 60% base úmida, faz com que a taxa de deterioração logo após a colheita seja bastante alta. Se desejar um café de qualidade, vai entender que só teremos os 3 primeiros dias para evitar uma grande redução na qualidade obtida durante a colheita, pois a qualidade máxima está com o fruto maduro na planta. Assim, quaisquer que sejam os métodos de secagem utilizados, como será visto mais adiante, devemos ressaltar os seguintes aspectos para que se tenha êxito no preparo do café: evitar fermentações indesejáveis antes da colheita e preparo e durante a secagem. Temperaturas excessivamente elevadas devem ser evitadas. O café tolera 40 graus por 1 ou 2 dias, 50 graus Celsius por poucas horas e 60 graus Celsius por menos de 1 hora, sem se danificar. Secar os frutos, café natural ou os grãos, cereja descascado, evitando os efeitos danosos de temperatura, no menor tempo possível, até o teor de umidade 18%. Abaixo desse teor de umidade, o café é menos susceptível à deterioração rápida. No Brasil, segundo os aspectos tecnológicos envolvidos, utilizam-se basicamente 2 métodos para a secagem de café. Na secagem em terreiro, esparrama-se o produto em pisos que podem ser de cimento, de tijolos ou de asfalto. Na secagem em secadores, força-se o ar aquecido a passar através da massa de grãos. Para a secagem, na grande maioria dos secadores tradicionais para o café, a umidade inicial e a exudação da mucilagem durante o revolvimento dos frutos no secador ou da própria mucilagem na secagem do cereja descascado faz com que seja necessário uma pré-secagem em terreiros. Mais recentemente, a secagem em combinação com pré-secador, secador e ciro-secador vem sendo estudada e aplicada em localidades específicas. Nessa combinação, faz-se uma pré-secagem em terreiro ou secador e a secagem complementar em silo ou tulha secadora, usando ar natural ou levemente aquecido. Todos esses sistemas serão detalhados nos próximos slides. A figura desse slide mostra a redução da qualidade do café desde o momento da colheita, onde o café apresenta 100% de sua qualidade, até os 12 meses, quando o café é destinado ao consumo. Como se vê, é durante os 3 primeiros dias que o cafeicultor deve ter o máximo de cuidado. Os 10 primeiros dias foi colocado em escala logarítmica para enfatizar a redução da qualidade no período de secagem. Nota-se que um café que foi bem cuidado até o 3º dia de colheita sofreu uma redução total de 20% de sua qualidade inicial, e que isso aconteceu durante a torrefação e o consumidor. Analise a faixa verde do gráfico. Por outro lado, o café que no 3º dia, após colhido, teve 15% de sua qualidade reduzida, continuou se deteriorando até o final da secagem segura, que ocorreu no 10º dia, para um valor de 50% da qualidade inicial. A partir do ponto de seca, os 2 cafés tiveram proporcionalmente a mesma variação na redução da qualidade. Portanto, se até o 3º dia, após colhido, o café for secado a um nível de umidade segura, o cafeicultor poderá entregar à cooperativa um produto de maior qualidade. Uma umidade segura é de 18% base úmida. Nesse nível de umidade, o café pode ser secado com o ar a baixas temperaturas durante o período de armazenagem na fazenda. A secagem em terreiros acontece primeiramente com o aquecimento da superfície do terreiro pelos raios solares e a ventilação natural para facilitar a remoção do vapor d'água. Só depois de aquecido, lá pelas 9 horas da manhã, é que se deve espalhar o café no terreiro com uma camada de aproximadamente 4 centímetros de espessura. Em seguida, com o rodo apropriado, deve-se formar pequenas leiras no sentido da sombra do operador. Essas leiras devem ser mudadas de posição
assim que a parte descoberta do terreiro tiver aquecida novamente. A operação de formação e mudança das leiras devem ser realizadas de hora em hora, preferencialmente. Após o quarto ou quinto dia de secagem, deve-se, às 3 horas da tarde, amontoar o café ainda aquecido e cobrir com um sistema de lonas com isolamento térmico para evitar o reumedecimento com o orvalho noturno. No dia seguinte, pelas 9 horas da manhã, deve-se espalhar e revolver o café, como foi explicado anteriormente e visto no segundo slide desta aula. O uso exclusivo do terreiro por muitos cafeicultores deve-se principalmente à não preocupação com as características qualitativas do produto depois da secagem ou aos baixo poder aquisitivo e nível técnico da propriedade. Na maioria das regiões produtoras, a secagem em terreiro facilita o desenvolvimento de micro-organismos na superfície dos frutos e o aumento da respiração e da temperatura do produto, que são fatores que aceleram o processo de fermentação. Apesar destes riscos, pequenos e médios produtores utilizam intensamente os terreiros como única etapa na secagem do café. Se as condições climáticas forem favoráveis e a operação do terreiro for feita dentro das recomendações técnicas, o café natural estará seco em 15 a 20 dias e o cereja descascado entre 10 e 15 dias. Um bom terreiro deve estar localizado na área plana e bem drenada, ensolarada e ventilada. Quando possível, os terreiros devem ser localizados em nível inferior às instalações de recepção e preparo inicial e superior às instalações de armazenamento e beneficiamento. Como dito em slides anteriores, os terreiros podem ser construídos com diferentes tipos de pavimentos. Os terreiros pavimentados com concreto apresentam melhores resultados, são mais duráveis, mais fáceis de manejar e apresentam melhores características de higienização. Não é mais concebível, nos dias atuais, continuar vendo grande parte de nossos produtores a executar a secagem do café em terreiros de chão batido. Além da falta de higiene, a secagem é lenta e normalmente reumedece o café, por não facilitar o aquecimento de sua superfície e permitir a translocação da água do solo. É muito comum no Brasil ver terreiros confeccionados com a tecnologia asfáltica. Quando é usada para grandes áreas, que permite um bom trabalho de máquinas e a aplicação correta do piso asfáltico, a única inconveniência é a elevada temperatura, que pode causar sérios danos ao café cereja descascado. Infelizmente, existe uma disseminação inadequada de uma tecnologia que, quando não realizada corretamente, traz, além de problemas financeiros com reparos frequentes, problemas de qualidade pela contaminação do produto. Nesse tipo de terreiro foram observados problemas de ordem prática em pequenas áreas com piso de asfalto, tais como aderência da camada asfáltica, resistência mecânica, desuniformidade da superfície, alta porosidade e aparecimento de vegetação. Independentemente do tipo de piso, uma das restrições do processo de secagem em terreiros se refere a problemas climáticos. Por ser considerado um gargalo para muitas regiões produtoras, o terreiro convencional tem sido inadequado, pois ele expõe o produto a condições adversas do clima, apresenta baixa eficiência de secagem e exige muita mão de obra. Desconsiderando os altos custos de implantação e a exigência de muita mão de obra para operacionalizar o terreiro convencional, a inconstância da radiação solar e a possibilidade de períodos chuvosos durante a colheita, a secagem em terreiro tem inviabilizado a produção de cafés de qualidade em regiões de altitude ou com baixa incidência de radiação solar. Esse é o caso da Zona da Mata de Minas, Serra do Espírito Santo, Planalto da Conquista e Chapada Diamantina, Bahia. Por tudo isso, a secagem em terreiro é considerada a operação de custo mais elevado na produção de café. Para ter sucesso com a secagem em terreiros, é obrigatório a manutenção periódica como correção e retificação do piso, correção do sistema de drenagem, manejo correto do terreiro e higienização diária de todo o sistema. A área do piso, necessária para a secagem em terreiro, deve ser calculada em função da produção média da lavoura por 1000 covas, do número total de cafeeiros e das condições climáticas da região. Na hipótese de se utilizar apenas o terreiro para a secagem, o cálculo da área poderá ser feito segundo a equação apresentada neste slide.
Nesta equação, S é igual à área do terreiro em metros quadrados para a produção de 1.000 covas, Q é igual à média anual de produção de café cereja, ou seja, a quantidade em litros por 1.000 covas, e T é o tempo médio de secagem da região, e que é dado em dias. Quando da utilização do terreiro para realizar a pré-secagem, ou seja, para reduzir o teor de umidade de 60% para aproximadamente 30%, e com a secagem complementar sendo realizada em secadores mecânicos, a área do terreiro poderá ser reduzida para 1/3 do valor calculado para a secagem somente em terreiro. Sempre que possível, o terreiro deverá ser dividido em quadras, a fim de facilitar a secagem dos lotes, segundo sua origem, seu teor de umidade e sua qualidade. A pré-secagem em terreiros convencionais ocorre em torno de 6 dias. Se o uso do terreiro for compulsório, o recomendado deve ser um bom terreiro de concreto, capaz de suportar carga e ser cercado de modo a impedir a entrada de animais. Deve ser construído com moretas vivas, sem quinas, para facilitar o ajuntamento do café e permitir uma boa higienização. Caso seja utilizado para cafés de diferentes dias de preparo ou diferentes tipos de cafés, o terreiro deve possuir, além das divisórias fixas, divisórias móveis quando houver necessidade de colocar diferentes lotes de café em uma mesma área limitada pelas divisórias fixas. É de fundamental importância que o terreiro seja manejado corretamente e que seja mantido a higienização diária em todo o sistema. Para proteger o café durante a noite ou em dias chuvosos, barreiras circulares ou semicirculares podem ser construídas dentro do terreiro. Essas barreiras nada mais são que pequenas muretas de seção triangular de 5 centímetros de altura e 3 metros de diâmetro, cuja finalidade é servir de local para amontoar o café, evitando o escorrimento da água de chuva sob a lona que cobre o café. Deve-se evitar a construção de terreiros em lugares úmidos, como baixadas, e muito próximo a represas ou locais sombreados por árvores ou construções na face leste e oeste. Deve-se evitar também construções localizadas próximos à face norte do terreiro. Devido ao terreno acidentado, essa orientação é muito dificultada nas matas de Minas e Serra do Espírito Santo. A construção de bons terreiros em pequenas e médias propriedades representa grande investimento e que onera o custo de produção do café. Assim, muitos produtores secam o café em terreiros de chão batido, que por sua vez são contraindicados na maioria das regiões produtoras, em consequência da má qualidade final do café. Para facilitar a construção de terreiro revestido, especialmente em relação à redução de custo, pode-se utilizar o sistema saibro-cimento. O que deve ser feito mesmo é um bom terreiro em concreto. Pela tabela, pode-se fazer uma variação do custo do terreiro com piso de concreto. Um terreiro de saibro-cimento custará metade do valor mostrado na tabela. Deve-se lembrar que não foi incluído o serviço de terraplanagem. O terreiro de saibro com espessura de 5 centímetros pode ser construído com uma mistura de 8 partes de saibro e uma de cimento. Não se pode esperar, entretanto, que os dois tipos de terreiro tenham a mesma vida útil e a mesma quantidade de manutenção. Como dito em aulas anteriores, no processo de secagem em terreiro, o café é seco pela ação dos raios solares e pela ventilação natural. É aconselhável, durante o processo, trabalhar com lotes homogêneos, considerando-se tanto a época de colheita quanto o estágio de maturação ou teor de umidade para a obtenção de um produto final uniforme e de boa qualidade. No início da operação de secagem, quando o teor de umidade do café é elevado, ou quando este é retirado do lavador, a superfície do terreiro fica completamente molhada. Caso parte da superfície do terreiro não seja exposta à secagem imediata do excesso de água, o produto fica altamente suscetível à contaminação devido à alta umidade na parte inferior da camada. Para isso, deve-se abrir a camada de café pelo menos nos 5 primeiros dias, de maneira a formar pequenas leiras, como mostrado nas 2 primeiras figuras. As leiras devem ser quebradas e refeitas continuamente, em intervalos regulares, nunca superior a 60 minutos. As leiras podem ser feitas com auxílio de um raspador enleirador
ou com um soprador de folhas, principalmente depois que a água superficial foi removida. Em todos os casos, o operador deve ter o cuidado para que parte do terreiro seja raspada ou soprada, de modo a ficar exposta ao sol, a fim de que a sua secagem e o seu aquecimento propiciem indiretamente a secagem do café na próxima virada. O esquema ilustrado na quarta figura desse slide mostra como deve ser a sequência operacional para conseguir eficiência no processo de secagem em pequenas leiras. No final da secagem em terreiro, ou nos últimos 3 a 4 dias de secagem, o produto deve ser secado em leiras maiores. Nesse caso, uma ferramenta mais apropriada deve ser usada. Passados os primeiros dias de secagem, em torno do 5º dia, quando o café já estiver parcialmente seco, às 3 horas da tarde aproximadamente, o produto deve ser distribuído em grandes leiras, no sentido da maior declividade do terreiro. Depois de formadas, as leiras devem ser cobertas com sacos de aniagem e por cima desses uma lona plástica. A cobertura assim formada permitirá a conservação do calor absorvido durante a exposição aos raios solares, garantindo melhor uniformização e distribuição da umidade no interior da massa de grãos. Ao amanhecer, aproximadamente às 9 horas, as leiras devem ser descobertas e removidas do local de pernoite para que o piso seja secado. Em seguida, o produto deve ser espalhado sobre o terreiro, repetindo-se as operações feitas nos dias anteriores, até atingir o teor de umidade ideal para o armazenamento, que é de 12% base úmida, ou até o ponto de meia seca, 35%, que é o ideal para o início da secagem em secadores mecânicos.